qual que é o impacto da saída do Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, qual que é esse impacto dos nossos investimentos. Ou, vamos falar assim, do nosso dinheiro. A bolsa de valores no curto prazo é especulativa, mas no longo prazo é racional. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa série de lives do Movimento Produtividade Financeira e sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Bora Evoluir. Essas lives estão sendo transformadas também no nosso podcast, tá? Para quem quer baixar, se inscrever lá no nosso podcast, é só ir lá no Spotify, em pesquisar e colocar podcast Bora Evoluir, tá? Bora Evoluir com B mesmo, beleza? Então, o que a gente tem feito aqui durante esse movimento Produtividade Financeira? A gente tem trabalhado os 4 pilares do Produtividade Financeira. O primeiro pilar é a quebra de padrão, tá? É a hora em que você começa a quebrar todo tipo de padrão sobre dinheiro, investimento e riqueza que foi incutido em você, seja através dos seus familiares, seja através de cultura, do ambiente que você viveu. Então a gente vai quebrar esse padrão e começar a mostrar qual um outro tipo de padrão. Porque se até hoje você não tem independência financeira, é porque você está mantendo um padrão e esse padrão não vai te levar à tua independência financeira. Então o melhor momento de quebrar esse padrão é agora. Depois a gente vai falar do segundo pilar, que é o pilar da nossa base sólida. A base sólida é a hora em que você começa a administrar melhor o teu dinheiro, tá? É a hora em que você começa a fazer planejamento, começa a assumir o controle das tuas finanças de fato. Depois vai para o terceiro pilar, que é o pilar da geração de renda. É a hora em que você vira uma máquina de fazer dinheiro, tá? Onde você olha, você vê oportunidades e possibilidades de ganhar cada vez mais dinheiro. E o quarto pilar é o pilar do legado. O legado é a hora em que você começa a investir. Porque quando você investe, você está deixando legado para o teu futuro, legado para a tua família, o legado para os que vão vir depois de você. Então o tema de hoje, a gente vai falar dos impactos, né? Qual que é o impacto da saída do Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, qual que é esse impacto dos nossos investimentos. Ou, vamos falar assim, do nosso dinheiro, porque alguns de vocês ainda não investem e tá tudo bem. Mas isso vai acontecer que uma hora vocês vão começar a investir. Isso é fato, inevitável. Se você está acompanhando a gente aqui, vai começar a investir. Tá? E é isso que eu quero fazer com vocês. Então, primeira coisa, com essa crise toda, o que muda, né? O que a gente começa a ver? É que a gente está passando por 3 tipos de crises aqui no Brasil. O primeiro delas é uma crise, vamos dizer assim, é uma crise sanitária, né? Que é o coronavírus. Então, meio a tudo isso, não só a gente aqui no Brasil, mas o mundo como um todo está vivenciando essa crise. É uma crise, hoje é a maior crise econômica também, né? Mundial desde vamos dizer assim, das décadas lá de 30. Então, crises vêm e vão, sim, só que essa está sendo terrível porque, além de uma crise econômica, está tendo uma pandemia. Isso influencia em tudo, né? Nos últimos anos a gente nunca vivenciou algo desse tipo de ficar em isolamento social, né? Numa situação tão grande, mundialmente falando. Tá? Então a gente tem hoje a crise sanitária, a gente tem a crise econômica. Por que econômica? Porque naturalmente, se a gente está isolado, com isolamento social, não precisa mais de restaurante com tanta frequência. Então, hoje em dia, cara, já teve o número de desemprego na área de hotelaria e restaurante é absurdo. É absurdo. E assim, não dá para culpar, porque como é que o cara vai pagar, o empresário vai pagar? Fica muito difícil, né? Então esse é um momento também delicado que a gente tem, vamos dizer assim, menos possibilidades para poder se estabelecer no mercado de trabalho. Então acaba muita gente sendo mandada embora. Então a gente tem a crise sanitária, a crise econômica e, além dessas duas que já estavam rolando aí já há uns bons 1 mês e meio, pintou essa semana, não só essa semana, mas já estava rolando, mas agora foi, né, na sexta-feira passada, foi, vamos dizer assim, o estopim da crise política, né? A crise política é aquela crise que é o desentendimento do alto escalão do nosso governo. Então, e foi uma coisa complicada porque
Se a gente parar para pensar, o Sérgio Moro é um mito aqui no Brasil, né? É o cara que mais colocou políticos corruptos na cadeia, né? E a gente não vai falar nessa live aqui de política, tá? A gente não vai falar de partido político, coisa e tal. A gente vai falar de o que isso tem a ver com os nossos investimentos, beleza? Só para deixar claro, não tem esquerda, não tem direita, tem quem quer evoluir, quem quer ter independência financeira, quem quer começar a enxergar o mundo com uma visão maior, deixando de lado lá qual é o teu time, qual é a tua crença, qualquer coisa desse tipo. Você vai entender e absorver o que faz sentido para os teus investimentos, para o teu dinheiro. Quando o Moro declarou lá, e não só ele falou que ia sair, mas que já era, vamos dizer assim, hoje o Brasil, né, quando veio lá o governo do Bolsonaro, os dois principais pilares, né, do governo, dentro do ministério, era o Paulo Guedes, né, é o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e o Sérgio Moro, ministro da Justiça. O Moro, porque, cara, toda essa, vamos dizer assim, ele foi bem visto do lado de corrupção, carta branca, tudo mais, clareza, transparência, e isso deixa o mercado como um todo feliz, porque, em tese, não vai rolar muita falcatrua ali e tudo mais, vai ser muito mais difícil os políticos, né, quem tá lá no alto escalão, fazer coisas ilegais. E do outro lado tá lá o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes, para quem não sabe, é um dos maiores especialistas em economia do nosso país. É um cara aí que dispensa apresentação, um cara muito, muito fera mesmo. E, cara, então o mercado entendeu, principalmente o mercado financeiro, quando foi anunciado o Paulo Guedes, cara, foi uma parada que ia dar muito certo, né? Se o Paulo Guedes implementasse as coisas que ele tinha de ideia e tudo mais. E o Bolsonaro deixou carta branca, né? Até então. Aí veio lá essa pancada que a gente tomou na sexta-feira do Sérgio Moro, né? No sentido de ele falou o lado dele, e não só, tô saindo porque a gente tá se desentendendo, mas ele falou coisas bem complicadas que deixou o mercado muito balançado, né? Coisas do governo como um todo. Então isso não foi bem visto, né, pelos nossos, vamos dizer, investidores internacionais, porque hoje, só para você ter uma ideia, a nossa bolsa de valores, né, onde é movimentado, negociado ações e tudo mais, ela basicamente, o que faz ela subir e descer uma alta queda, um alto índice de alta, é quando o investidor estrangeiro ele injeta grana aqui. Porque é uma grana considerável, sabe? São grandes fundos e tudo mais, quando eles vêm para colocar dinheiro aqui, a bolsa sofre. É a hora que desmancha. E antes do coronavírus, cara, tinha muito investidor estrangeiro vindo pro Brasil, né? Já tinha muitos aqui e estavam vindo, porque o mercado estava em alta, estava muito bom e tudo mais. E o fato é que ainda tá bom para investir no Brasil. Só que o que os investidores internacionais eles prezam? Clareza, transparência e principalmente vamos dizer assim, democracia, né? Por que aqueles países lá onde é ditadura e tudo mais não rola muito tipo de investimento? Porque é muito instável, não dá para você prever. Então ninguém quer colocar o dinheiro em algo que é dominado, tem vamos dizer, um monopólio, né? Então esse fato que aconteceu, as declarações do Moro, balançou muito o mercado. E aí, para você ter uma ideia, mercado financeiro, a Bolsa de Valores como um todo, ela, na sexta-feira, quando chegou essa notícia, ela quase atingiu uma queda de 10%. Ela chegou ali nos 9, quase 9,5%, mais ou menos. E o que acontece? Quando a Bolsa de Valores chega a 10% de queda em um dia, é acionado um mecanismo que é chamado de Circuit Breaker. O que é o Circuit Breaker? É quando a bolsa cai 10%, né? A bolsa finaliza, ela para por 30 minutos, tá? Quando acionado o Circuit Breaker, ela para por 30 minutos. Para quê? Para ver se essa volatilidade de queda muito rápido, ela consegue se ajustar. Depois de meia hora, o mercado abre de novo para as negociações. Porque quando tem alguma coisa assim muito grande, tipo, o Sérgio Moro anunciou e tal, tinha muita gente vendendo a ação. Pá, 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 pá. E aí o que acontece? Quando vende muito, ela despenca. Naturalmente, fora outros fatores também. Mas de fato é isso. Os investidores ficam com medo, assustados. O que acontece quando a gente está num momento de fechamento, né? Começa a vender muito, acontece o circuit break, quando tem uma queda de 10%, ele para o mercado. Então evita as pessoas venderem muito.
E aí dá uma animada não, dá uma respirada, né? Segura um pouco os ânimos. E aí ela reabre depois de 30 minutos. Reabriu. A tendência é o mercado ficar ali pelo menos perene, para ficar ali na boa, não cair mais. Porém, se cair mais 5%, ou seja, tiver uma queda de 15%, ele fecha de novo, só que agora por 1 hora. Tá? Ele fecha por 1 hora agora. E aí depois dessa 1 hora ela volta de novo para ver se os ânimos se acalmaram, se voltou ao normal. Se não tiver voltado, né, e tiver uma queda de 20%, ou seja, de 10 foi para 15, de 15 foi para 20, aí a bolsa fecha mesmo. E aí, depois desse fechamento, que é o terceiro, vamos dizer assim, terceiro passo, né, terceiro circuit break no dia, a bolsa fecha. Normalmente só reabre no dia seguinte, útil, né, se for dia útil, ou ela, dependendo, ela reabre, mas vai analisando. Mas normalmente ela só reabre no dia seguinte. Então, quais são as fases aqui, só pra gente recapitular. Se cair 10%, ela fecha por 10 minutos, por 30 minutos. Reabre. Se cair 15%, fecha por 1 hora. Reabre. Se cair 20%, para por tempo indeterminado. Tá? Então, isso é o circuit break da Bolsa de Valores. Tá? Renda variável, ações, esse tipo de coisa. E normalmente, quando a Bolsa fecha, os títulos públicos também fecham. Tá? E um tempo atrás, inclusive, eles estavam fechando até o Tesouro Selic, que hoje é o título que tem liquidez, né? Muitos brasileiros usam como reserva financeira, colchão de emergência, inclusive eu recomendo colocar lá. E eu comecei a ficar assustado, porque eu falei, cara, como é que a galera, se precisar, como é que tá travado o dinheiro? E enfim, o Tesouro Direto depois se pronunciou e falou que quando acontecesse alguma coisa nesse sentido, eles iriam parar só as negociações do Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado, mas manteria o Tesouro Selic, justamente por ser, né, um mecanismo de reserva financeira, colchão de emergência. Show de bola. E isso aconteceu de fato, né? Alguns momentos estão fechados os dois, mas ele fica. Então isso, quando acontece esse circuit break, e já vem acontecendo, é meio que um fato comum para quem está na Bolsa de Valores nesses últimos tempos, porque ela tem caído muito por causa da pandemia, o fato é que depois dessa pandemia, o mercado começou a voltar. E aí, nessa última declaração, na sexta-feira, ela despencou de novo. E aí, no finalzinho da tarde, né, o Bolsonaro foi lá, deu o lado dele da versão, e assim, para piorar o nosso cenário, né, piorar no sentido de não dá para saber quem está falando a verdade ou não. E aí o mercado ficou ainda mais instável, porque um falou que o outro falou isso, o outro desmentiu o outro que falou, enfim, e ficou bem confuso, né? E aqui não é um caso de, eu quero saber de que lado você vai estar, de que lado eu vou estar. Não, aqui, cara, a gente está do lado do Brasil. E esse lance de um falar, tipo, os dois grandes, vamos dizer assim, líderes, né, no nosso país, ficar um falando que o outro mentiu e dar acusações graves, né, foram dos dois lados, deixa o mercado muito balançado. Quando esse mercado fica muito balançado, a gente começa a ficar um pouco distante da nossa realidade financeira. E aí, machuca muito quem está investindo em ações. E principalmente quem não está preparado para investir em ações. E aqui vem um grande ponto que eu sempre falo. O principal das coisas é você começar se protegendo. Os meus alunos, hoje, eles falam que tem muito mais clareza do que é proteção, do que é blindar, do que qualquer outro cenário. Porque é igual o seguro quando você não é assaltado. Tipo, bota o seguro no teu carro, aí tu roda lá, nunca é assaltado. Quando você tira o seguro, você perde. Aí, ou seja, naquele momento que você foi assaltado, você tem um seguro que você valorizou aquilo. Porque proteção é isso. Hoje, se você for ver, eu tenho ações que está praticamente 50% de queda. De fato. E aí, meu patrimônio caiu? Caiu. Só que eu não estou preocupado, porque o meu jogo é de longo prazo. Eu estou consolidando boas empresas. E por que isso me dá segurança? Porque eu não tenho meu dinheiro todo em ações. Meu dinheiro está diversificado. E principalmente, eu tenho colchão de emergência e uma parte alocada em renda fixa. Então, para você que está começando a investir, não tem outro caminho se você quer começar de maneira certa com proteção. É renda fixa. Tesouro Direto e renda fixa. Se você começar a querer inventar roda e ir em investimentos de arriscados, chega nessa hora, tem gente aí puxando os cabelos. Porque o dinheiro praticamente evaporou.
evaporou. Imagina o dinheiro que você precisa tirar do dia para a noite, evaporar. Isso é um problema, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, aonde que machuca mais, aonde que afeta mais quando tem esses pronunciamentos, esse tipo de coisa? A Bolsa de Valores. Quando eu falo de Bolsa de Valores, são os investimentos que a gente faz de alto risco. Ações, fundos imobiliários, opções, esse tipo de coisa, tá? E aí, por que se machuca mais? Porque o mercado, quando a gente fala mercado, é quem está, né, na Bolsa de Valores, a Bolsa ela reage de acordo com a expectativa vamos dizer assim, do que eles acreditam que vai ser o futuro. Então é muita especulação. E aí vem a nossa frase, né? A Bolsa de Valores no curto prazo é especulativa. No longo prazo é racional. Então a primeira regra é, quando você chegar no momento que você vai investir em ações, procure começar a investir em ações focando em longo prazo, tá? Focando em construir base. Focando em escolher boas empresas que, em meio a toda essa crise, são as empresas grandes, boas, que pagam bons dividendos, que pagam bons lucros, que conseguem passar bem por essa crise. Quiçá, passarem muito melhor por essa crise do que quando estavam antes, porque elas se reinventam. Agora, muita empresa está quebrando nesse momento difícil, muita empresa. E o impacto é grande. Então, de fato, eu não vou mentir para vocês, o fator que gerou essa saída do Moro foi muito negativo para o nosso país, para a nossa economia, muito negativo. E sendo bem sincero, se acontecer alguma coisa no sentido do outro pilar grande lá, que é o Paulo Guedes, sair também, aí ó, segura a peteca que vai dar problema. Vai ter mais desespero. E aí a pergunta que eu te faço é, você tem que se preocupar ou não? Agora eu vou ser bem sincero, você tem que estar atento, mas não fica preocupado. Se você fizer bons fundamentos, se você fizer da maneira certa, não se preocupe. Por quê? O que é preocupação? É você estar pré-ocupado com alguma coisa. Então você vai se ocupar antes de acontecer algo, sacou? Pré-ocupado. Então foca em estar protegido, foca no que você tem controle. Lembra sempre disso. Foca no que você tem controle. Você tem controle em o Paulo Guedes sair ou não? Não, ninguém tem. Você tem controle se o governo vai ser corrupto ou não? Não, a gente não tem. Por mais que a gente vote, mas quem está lá, a gente não tem o controle de quem está lá, de fato, né? Então, se preocupa com o que você tem controle. Onde você coloca o teu dinheiro. Esse é um controle que você tem. Então, comece a colocar com proteção. Investimentos de baixíssimo risco e baixo risco para começar. Se protege nesse momento, principalmente de oscilação. E aí, tem uma pergunta aqui que fizeram. Ó, tem muita gente, inclusive tem muito blog aí, fazendo fake news, falando assim, a nova era do Collor. Né? A galera mais antiga, ou então quem aí lembra dos pais, ou tio, teve o dinheiro da poupança retido lá no governo Collor, lá na época de 90. Muita gente perguntando, o dinheiro da poupança e do Tesouro Direto pode ser confiscado, assim como aconteceu lá no Collor? Não, os tempos mudaram, tá? Por causa daquele fato do Collor, hoje a gente tem uma lei, tá? Que estabelece que o governo não pode mexer em investimento de ninguém para poder ajudar a economia. Ele vai ver outros meios, mas ele não pode confiscar ou mexer no dinheiro de ninguém. Então, se você está com dinheiro no Tesouro Direto, é o investimento mais seguro do país hoje. Se você está com dinheiro na poupança, você não precisa se preocupar com isso, mas tem que se preocupar porque o rendimento lá está horrível e às vezes até perdendo para a poupança. É uma outra preocupação, mas não de que vai ser confiscado. Beleza? E então, isso dá uma tranquilidade pra gente e quebra um monte de mito aí que estão falando, fake news de que e agora ferrou, o tesouro quebrou e tudo mais e tal. E vem outra atrelada, que é o seguinte, muita gente perguntando, Renan, a taxa de juros está baixa, muita gente falando que vai cair de novo. Você acha que cai? Ó, sendo bem sincero, se cair, cai mais um pouquinho, mas não tem muito mais margem para cair muito, entendeu? A gente já está aí nos 3,75, tipo, primeiro que se a taxa cair,
o dólar, a tendência do dólar é aumentar. E o dólar você já sabe que já está aí na casa dos 5,70. Bateu aí na última semana 5,70. Então, se você, né, depois da pandemia queria viajar para o exterior, tem que esperar um pouquinho ou torce para você ter dólar. Ainda bem que eu tenho os dólares aqui, a gente vai até trocar, porque estava guardando para a próxima viagem, mas já vamos realizar esse lucro aí e botar o dinheiro para trabalhar. Né? Então, não se preocupe com isso. Você tem que se preocupar se vai cair, se não vai cair para todo mundo. E tem vários outros impactos. Mas se cair, ok, você vai estar sempre protegido e ganhando da poupança. Esse é o ponto, tá? Nesse momento aí de crise, eu recomendo que todo mundo tenha renda fixa, todo mundo. Quem já é especialista, sabe de tudo de investimento, tem que ter renda fixa. Tem que estar protegido. Tem que ter um hedge, que a gente chama para, cara, até para essas oportunidades. Por quê? Nesse momento de bolsa caindo, de muita incerteza, instabilidade, muita especulação. Um dia o Moro sai, a bolsa cai. No outro, lá em Israel, aparece que vai ter uma vacina milagrosa lá do coronavírus, aí a bolsa sobe. Então, enquanto tá nesse ping-pong e a gente não tem a real certeza do que vai acontecer com a bolsa de fato, o que eu recomendo é foca na renda fixa. Não, já tenho colchão, já estou reservado, o que eu faço? Tenho 10 mil reais para investir. Não coloca os 10 mil reais direto na bolsa. Faz isso de forma gradual. Seleciona as melhores ações que você já escolheu e tudo mais e bota, por exemplo, tantos reais lá. Compra lotes pequenos. Por exemplo, vou te falar, hoje eu fiz um investimento de R$ 2.500, transferi para minha conta e sabe quantas ações eu comprei hoje? 100. Um lote padrão. De uma ação X que eu vou comprar só nela. E sabe o que eu vou fazer amanhã? Eu vou comprar mais 100. E depois mais 100. E depois mais 100. Entendeu? Você vai diluindo. Por quê? Se hoje a bolsa subiu, amanhã a bolsa pode cair. E aí você vai minimizando o teu risco. E se eu comprar hoje e a bolsa subir? Show! Mas foi sorte, não dá para prever. Entendeu? Então você tem que estar ligado nesses detalhes para fazer a coisa com consistência, e principalmente segurança e tranquilidade. Agora, Renan, eu ainda não tenho colchão de emergência, eu vou para a bolsa? Não vai para a bolsa. Mas me falaram, meu vizinho, meu amigo, meu não sei o que, falou que a bolsa tá baixa, é hora da gente comprar mais. Tá, a bolsa tá baixa de fato, do que a maioria das empresas representam. Então, é uma oportunidade, só que assim, cuidado. Tem um jargão que fala, cuidado para você não pegar uma faca, ela girando e caindo. Porque você pode pegar certo e estar protegido, ou você pode cortar a mão. Então, não vai nessas historinhas de indicação, ou disso, daquilo, outro. Eu via muita gente aí, até especialistas, né, tipo youtuber e tudo mais, falando, eu tenho 100% do meu patrimônio em renda variável, ações, fundos imobiliários. E eu achava isso, tipo assim, um desserviço para a sociedade, porque é complicado, cara, você falar isso. Para quem não tem conhecimento financeiro, ele vai querer fazer igual. E assim, como é que essa pessoa que falava isso hoje, eu vejo ela não fala nada? Por quê? Tá todo mundo caindo as ações. E aí, se ela precisa de uma emergência, ela tá lascada. Sacou? Então, assim, para a maioria das pessoas que não tem uma renda mensal bacana, tipo o YouTube, cara, ganha bem dinheiro, não só com as ações, mas também com o canal dele. Então, por mais que a bolsa caia, ele tem ali o dinheiro entrando. Agora, e o cara que é funcionário, o cara que trabalha em tal lugar e foi demitido, o cara que caiu, reduziu ali a jornada de trabalho e reduziu o salário por causa desse coronavírus? Como é que o cara faz? Entende a importância de você, primeiro, blindar teu patrimônio, proteger? É isso que eu bato muito aqui, cara. É isso que eu falo demais para você estar atento, estar antenado. Então, fica ligado para não cair nessas armadilhas, tá bom? Outra, será que é uma boa possibilidade agora de eu comprar Tesouro IPCA? Não sei se você sabe, tem uma grande oportunidade da gente ganhar na marcação a mercado, tem uma alavancagem com o Tesouro IPCA e o pré-fixado também, né? Que, por exemplo, você compra o título, o Tesouro, ele garante te pagar o que você contratou, o que você colocou lá de dinheiro no vencimento. Se você deixar até, sei lá, 2035, 2025, por aí. Aí ele te paga exatamente o que está acordado. Mas se você tirar antes,
é meio que você quebrou o contrato. Ele te garante o dinheiro de volta, o dinheiro assim, te garante pegar o dinheiro que está lá, só que ele não te garante que vai ser a mesma coisa que você colocou, pode ser menos, porque aí pode estar oscilando para baixo, e aí se você tirar naquele momento você perde dinheiro, ou pode ser mais, e aí é a hora da alavancagem, você pode ganhar muito mais dinheiro. Mas você tem que saber fazer isso. E principalmente, tem que ter paciência. Porque ninguém sabe, o cara que te falar, eu sei quando vai dar bom. Hipocrisia. Só por ele ter falado isso, nem escuta mais. Porque ninguém sabe. A menos que ele tenha bola de cristal, que eu acredito que não tem, não vai rolar. Então, esse é o grande momento de você começar a aproveitar esse período para estudar um pouco mais. Né? Para aproveitar e não ficar... Quer ver o maior erro das pessoas? E eu cometi muito, muito, muito isso. E às vezes eu me pego nesse erro e eu me dou um tapa na cara assim, ó, acorda. Para com isso. É o que eu chamo de overdose de conhecimento. Sabe? O que é overdose de conhecimento? É você assiste um vídeo no canal, depois assiste no outro, lê um blog de um, lê de outro, lê de outro, lê de outro, lê de outro. Você fica louco, você não sabe por onde começar. Então o que eu te recomendo é o seguinte. Pega uma pessoa, segue ela uma semana. Consome todos os conteúdos dela, uma semana. Se fizer sentido, continua com ela. E só depois que você aplicar o método, você faz outra coisa. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, ó, a partir desse momento, esquece qualquer outro especialista em finanças. Segue o meu método. Isso não quer dizer que só o meu método dá certo. Quer dizer que eu quero que você aplique o meu método e não misturado com outras coisas. Até porque, se não der certo, eu quero saber por que não deu certo. E se der certo, é porque você aplicou direitinho. Se você for aplicar outro método, segue aquele método daquela pessoa, mas segue só o dela. Não fica, sabe, querendo pegar tudo. Porque se você pescar tudo, cara, não rola. Entendeu? Então, toma cuidado para não cair nessa armadilha. A partir de agora, você entende que independente do cenário político, você tem que... Tipo, esse é o melhor momento para investir? O melhor momento para investir sempre foi quando você tá com o dinheiro na mão. Independente do que está acontecendo, você tem que investir com consistência. Investir não é só apertar o botão. Tem todo um contexto que você precisa ter embasado na hora de apertar o botão e fazer boas escolhas. Tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Muita produtividade financeira para vocês. Bora evoluir. Tchau, tchau.